E eu fui lá, fiz o e-book, fiz o design, ficou cachorro. Horrível. Feio pra caramba, mas tava feito. E vendia Botei até uma esses página dias, de tá? venda e tava vendendo. Só que qual era o ponto? Era um produto mega barato, porque era só simplesmente as receitas. Organização do que já existia. Exatamente. Então, eram as receitas organizadas em um e-book e essas receitas já estavam em algum lugar na Tava internet. no canal do YouTube da Malu, eu fui lá e escrevi pra ter o passo a passo da receita. Então eu falei, não posso cobrar caro por isso, cobrei R$20. Perfeito, né? Pensei, vai vender, zero trabalho, ledo engano. Porque todo dia eu acordava às 5 da manhã, horário que eu tinha disponível antes de ir pro quartel, e ficava das 5 às 7 respondendo basicamente esse tipo de e-mail. Malu, comprei o e-book e baixei e não sei onde é que ele tá. O pessoal não sabia entrar na pasta Pra de onde download do computador ou do celular para ver onde é que tava o e-book. E aí eu tinha que gastar 2 horas do meu dia para responder essas pessoas por R$20, que na verdade não era 20, porque já tinha imposto, tinha não sei o quê. Então no final eu falei, cara, não tá valendo a pena. Só dá Como- para vender esse produto se a gente contratar alguém para isso. E a outra parte que eu entro aqui é em questão de produtividade. Porque eu gastava um tempão com isso, era menos produtivo. E vocês falaram, pô, isso pode até atrasar o desenvolvimento do país. Eu abri aqui uma frase do Paul Krugman. Paul Krugman é um prêmio Nobel que o pessoal da Finclass vai falar pra mim, Perini, vamos gravar uma Finclass com o Paul Krugman. Eu falei, na hora que vocês fizerem isso, eu vendo minha participação no grupo e vou embora. Mas ele sempre cita o cara, esse que é o pior. Ele tem uma frase boa, é que ele tem uma frase muito ruim. O Paul Krugman, ele falou que em 98 ele falou isso. Lá para 2005, o pessoal vai ver que o impacto da internet não foi maior do que o impacto da invenção de uma máquina de fax. Ele falou isso em 98. Logicamente, né, ele estava errado. Aí você pensa, não, o cara ele aprendeu com isso, né? Vai ver o que ele falou sobre Bitcoin nos últimos tempos aí também. Basicamente a mesma coisa. Só que embora o Paul Krugman ele tenha esse pensamento errôneo quanto à inovação muitas vezes, ele tem uma outra frase muito boa. Ele fala que em economia, nem tudo é produtividade, mas quase tudo é produtividade. E aí você pensa, o que torna um país rico? Um país rico é aquele país que se torna mais produtivo, ele consegue fazer mais com menos. Por que a gente ficou rico usando a internet? Eu basicamente sou um professor. Então, sem internet, eu estaria simplesmente restrito a dar aula em um espaço físico para quantas pessoas? Né? Para 30 pessoas? Se eu quisesse botar 2.000 pessoas, o custo ia ser gigantesco, é muito mais difícil. Agora, na internet, nesse espaço aqui, a gente consegue falar com milhares de pessoas. E qual o custo para sair de 1.000 pessoas para 10.000 pessoas para 100.000 pessoas? É um custo pequeno. Então, a internet nos ajuda a ficar mais produtivos. A gente consegue fazer mais com menos. E pensando agora em país, a gente pode falar que o Brasil, para ficar mais rico, ele pode ter mais pessoas produzindo, mas para isso tem que ter população crescendo. E a demografia mostra que a população do Brasil nos últimos 30 anos cresceu quase 70%, nos próximos 30 tende a ficar estagnada. Então não teremos mais gente, teremos vamos inclusive mais reproduzir aí, gente galera. velha. Já faz o pitch de venda da Vibra aí, Vamos né? reproduzir aí. Então não vai ter Eu crescimento fiz minha populacional. parte, eu tenho 3. Olha aí, ó. Mais que... Janot Além do também dever. tá seguindo. Janot também, Janot também. Mas o ponto é, a população não vai crescer. E demografia, a gente pode falar que tem um razoável grau preditivo, assim. Não é fácil mudar uma questão demográfica. Então o ponto é, já que não vai ter mais gente para produzir, as mesmas pessoas têm que produzir mais. Só que para produzir mais, precisamos de tecnologia. De tecnologia. E o pessoal está muito defasado nisso, com muitas pessoas, inclusive, sendo classificadas como analfabetos digitais, né? O que seria isso, analfabeto digital? Cara, o analfabeto digital é a pessoa que não sabe trabalhar no computador. No resumo, é isso. É isso? Então, exatamente. E aí a gente tem um engano muito grande, né? Porque como todo mundo usa o celular e entra na internet, a gente acha que isso é digitalização, mas você não sabe trabalhar lá. Você sabe pedir comida no iFood, não significa que você sabe editar um documento em conjunto, criar um fluxo de trabalho, esse tipo de coisa. Então, essa ideia aí do analfabetismo digital, hoje chamado de melhorar as habilidades, é porque também a forma de trabalho mudou. Então, quando a gente estava num ambiente físico, você passava as tarefas para as pessoas e ia andando de mesa em mesa, vendo quem estava fazendo alguma coisa. Quando a gente está num ambiente virtual, você não consegue passar de mesa em mesa mais. Então, a gente espera que as pessoas tenham não só autonomia, visibilidade das tarefas e que elas consigam encontrar informações numa intranet e uma coisa de trabalho, por exemplo, né? E esse negócio da educação que o Perini falou, cara, e entra numa coisa maior aqui, talvez, da nossa educação, mas outros países já fazem isso. Eu tive num evento de educação em 2019, em Singapura, apresentando uma parte de tecnologia lá, e eles já têm robótica no ensino médio, né, já tem robótica, já tinha uma parte de programação, isso 2018, 2019.
E o pessoal Nossa, saía... muito antes da pandemia. E o pessoal ainda Imagina saía agora. assim, cara. Os caras saíam para entrar, tipo, no colegial agora, né? Vamos dizer assim, com certificações de uso do Office, de usar Word, Excel, PowerPoint. Já fizeram a prova para poder usar aquilo. Então, assim, acho que esse trabalho nosso está mudando. O que não vai dar para a gente esperar em termos de ensino, as pessoas mesmo precisam buscar esse negócio, porque uma questão é empregabilidade, a outra é ganhar mais. Então, se você fizer todas as atividades manual, por exemplo, se pegar o que você falou de responder a questão lá do e-book. Se você pegasse um estagiário que ele fosse ler todos os e-mails e responder, aí você ia pagar, sei lá, R$500 pro cara. Agora, se você pegou um estagiário mais desenrolado ali, ele montou uma automatização disso para você. Agora ele tem tempo para te ajudar no marketing do e-book e outras coisas. Você ia pagar mais para ele? Com certeza. Então. Com certeza, pô. Não, sem sombra de dúvida. E aí, pensando nesse cara que não sabe nada de tecnologia, né? Ele até acessa a internet, ele tem os recursos de hardware para isso, ele tem um celular, ele tem um computador, mas ele não sabe por onde começar. Qual seria o início, assim, o start, na opinião de vocês? E tem um ponto sobre Singapura também, não sei se é coincidência, mas de cada 6 famílias de Singapura, uma é milionária. Sério? É. Cacete. Olha aí. Pois é, mas não é à toa, né? Os caras estão muito na Deve vanguarda dessa parte. Mas o que seria o ideal? O cara pensou assim, nossa, me identifiquei como analfabeto digital. Fui fazer uma entrevista de emprego, pediram certas habilidades, eu nem sabia, o cara falou de Slack, eu achei que era um chocolate. Né? E aí, o que eu faço agora? Legal. Eu acho que primeiro é uma mudança de mindset mesmo, assim, você entender que você precisa disso, porque a suíte, vamos pegar a suíte Microsoft, pacote Office. O que é o Suite Microsoft? Beleza, então a Microsoft, o que a Microsoft faz, né? O grande diferencial dela, ela faz muita coisa, mas o grande diferencial dela foi ter criado, a princípio, lá atrás, o Windows, né? O sistema operacional, e junto com isso ela entregou uma série de ferramentas para as pessoas digitalizarem suas operações, seus processos, seus documentos. E isso está aqui até hoje, tanto é que a Google copiou, né? Então a Google tem lá a parte dela que é o Google Docs, né? Então tem Google Sheets, que são, na verdade, aplicações semelhantes ao Excel ou ao Word, né? Acho que a grande maioria das pessoas que estão nos ouvindo conhece um pouco, acho que, do Word, Excel, né? E ali são ferramentas básicas de trabalho. Eu acho que a gente deveria se inspirar em Singapura e todo indivíduo deveria ter uma certificação básica disso. Isso é de graça. Você entra no site da Microsoft e fala, eu quero me tornar um especialista Word. Entenda que especialista dentro de uma ótica de fundamentos, né? Isso esses cursos estão abertos, Estão né? abertos. E são de graça ou não? Estão abertos. No Microsoft Learn, sim. E assim, também tem muita coisa no YouTube, Aham. tem muita coisa. Quer dizer, você que está se identificando aí, saiba que se você fizer um curso básico na internet, que nem deve demorar muito, você Não. já vai ter um